Ora, que coisa mais bonita. Aqui está uma atitude responsável. Quer dizer, tu não só estás a trabalhar com o Festival Alcântara, como cuidas do Espaço Alcântara. Exatamente, mas já viste como é que são estas flores? Então, eu acho que isto é um sistema qualquer, eu acho que vim estragar o Espaço Alcântara, porque o diretor é belga e eu acho que isto tem um sistema de rega através destas garrafinhas que estão aqui. Mas a verdade é que eu olho para estes vasos e penso que isto não pode estar... É verdade, isto está cheio de... olha para isto, por exemplo, isto. Como é que esta planta vai crescer? Não, mas... Pronto, já percebi. É mais forte do que tu? É mais forte do que eu e tu vais ter que fazer comigo. Ok, então vá. Portanto, retira os anéis, Entrevista fica já de os seguida, dedos. exatamente, que nós temos trabalho para fazer. Temos trabalho para Isabela fazer. Abreu, no Só Visto. Vamos a isto. Então, ervas daninhas, não é? Hoje estou com uma mulher criada no Alentejo Profundo que veio à cidade para ser atriz. Mesmo depois de dar provas da entrega e do talento gigantes que a caracterizam, não perdeu a simplicidade, a humildade e a coragem. A coragem para regressar ao seu Alentejo e viver nesse outro tempo, que é o tempo do campo. A Simone, da série Os Filhos do Rock, deixou-nos, mas a atriz está de regresso aos palcos. Isabela Abreu, bem-vinda ao Só Visto. Obrigada. A felicidade passa por isso? Por um regresso às origens? Sim, a felicidade, para mim foi essencial regressar às origens e é engraçado porque quando eu vim para Lisboa, e tu dizes vem do Alentejo Profundo, eu vim para Lisboa mesmo porque queria vir para o conservatório e eu acho que era impensável naquela altura voltar ao Alentejo e pensar em voltar porque não fazia muito sentido. E passados estes anos todos, de repente fez sentido para mim, para os meus filhos, para a minha família, voltar às origens, voltar à família um bocado, porque o que eu sentia aqui em Lisboa é que ficas meio desterrado, ou seja, ficas numa terra de ninguém. Eu gosto muito de pessoas e a cidade às vezes, a cidade tem os meus amigos. Porque a maior parte dos meus amigos vive aqui, vive em Lisboa. Mas não tens a tua família? Mas não tenho a minha família e não tenho as pessoas que me viram crescer. Pronto, e esse regresso às origens foi tentar proporcionar um bocadinho aos meus filhos aquilo que eu tinha vivido. Os teus filhos pedem-te para vir muitas vezes a Lisboa? Ou estão felizes? Pronto, agora entramos. Este discurso é o discurso da mãe de há 6 anos. A Maria não tem memória de viver aqui. Maria tem 8, portanto, não tem, saiu há 6, 7, não tem essa memória. O Tiago vinha, ainda por cima, estudou aqui, estudou na Torre, vinha com métodos de ensino todos baseados na filosofia, no pensamento, não sei o quê, e de repente teve um embate e um choque muito, muito grande. Literalmente um choque cultural. Um choque cultural muito grande. Neste momento, o que eu sinto, e com muita pena minha, nós não temos noção de como está o interior. O Alentejo que eu encontro não foi o Alentejo que eu deixei. E o Alentejo que eu encontro daqui a 5 anos... Vai estar despovoado. Morreu. E, portanto, o que eu dou aos meus filhos não é aquilo que eu tive. Como é que foi crescer em Arronches? Eu tenho um percurso sui generis, ou seja, cresci em Arronches porque o meu pai e a minha mãe conhecem-se na faculdade, a minha mãe é de lá, o meu pai tinha uma doença, pronto, que sabia desde sempre que mais cedo ou mais tarde iria morrer, e resolvem casar e resolvem ter filhos, vão fazer o estágio e decidem, estamos a falar no início do Serviço Nacional de Saúde também, não sei o quê, e portanto decidem ir para a província e ter uma vida tranquila. E eu cresci com uma Maria, que era quem trabalhava na minha casa e que é a minha mãe, a minha segunda mãe, que foi quem me criou. Cresci com uma vila que me amava por eu ser a filha dos senhores doutores, mas também porque era a Isabelinha que fazia uma série de coisas e pronto. Cresci a ir a pé para a escola, cresci sem as referências da cidade, mas sempre também com elas, porque os meus pais faziam questão de viajar connosco, de nos trazer. Deixa-me começar pelo fim dos Filhos do Rock, onde tu interpretaste uma estrondosa Simone. Como é que foi esta experiência Simone para ti? A Simone, uma coisa que eu gostei é que era uma pessoa. Era uma... ou seja, era uma pessoa
com defeitos, uma pessoa com qualidades. É um personagem no qual eu sinto que tenho responsabilidade enquanto percurso. Estamos a falar dos anos 80 e estamos a falar do rebentar também de uma série de coisas e do sair do armário sem a coisa de sair do armário dentro das drogas, disto, daquilo, daquilo outro. E, portanto, a ideia... O conceito de liberdade. O conceito de liberdade. A ideia da Isabel poder ter uma relação com a Simone, a ideia de a Simone se afundar com o Xavier e quase como se depois daquilo que acontece com o Pedro, ela fosse puxada, estás a ver, para o mesmo barco. Tudo isto foi criado em conjunto. E depois, pronto, depois foi o trabalho com o Albano, com o Ivo, principalmente com o Albano e com o Ivo, e a seguir com a Catarina, que é um trabalho de cumplicidade total dentro do ritmo que a televisão tem. Mas esta série também não teve o ritmo, foi muito a abrir. Exato. Mas com tempo para pensar um bocadinho sobre as coisas. Tu sentes que este retrato dos anos 80 foi fidedigno? Não sei, quer dizer, eu já ouvi pessoas, não digo queixarem-se, mas dizerem isso não era bem assim, não sei o quê. Se calhar, eu olhando agora com distância e sendo sincera, posso dizer que tem um lado provavelmente um bocadinho mais cosmopolita ou mais americano e inglês, estás a ver? E até falo do meu look, por exemplo, que está muito ligado, se calhar, até à Petty e que tu, nessa altura, se calhar, em Portugal não tinhas tanto isso e ainda tinhas mais restícios dos anos 70. Exato. Se calhar não era o que tu tinhas cá e tinhas mais a camisinha ainda e os meninos betos que resolveram começar a fazer música e depois os punks que começaram a fazer música. Acho que aquele foi o nosso retrato e foi um retrato que nós fizemos todos em conjunto, que fizemos o melhor que conseguimos. Tu, antes desta série, já no teatro e no cinema, mais do que uma vez, interpretaste personagens muito complexas, ou ligadas à violência, ou à doença, à adição. Porquê é que isto acontece? Não sei. Nós rotulamos as pessoas. E aquela atriz é muito dramática e a outra é muito cómica. Não é que eu tenha interesse em fazer esse lado, mas às vezes eu questiono-me sobre isso, ou seja... Também gostas de poder aligeirar o teu registro? Claro, gosto e preciso. Pois, emocionalmente. Emocionalmente. A tua fisionomia não terá ajudado à escolha destes papéis complexos? Ajuda também. Que género de menina é que tu eras? Olha, segundo as notas da primária, naquelas observações, dizia muito reservada, muito tímida, tem que se expressar mais. Eu acho que era por medo, porque eu tinha um medo enorme. Eu tive uma professora extraordinária, uma professora primária extraordinária, só que realmente aquilo ainda era antiga e eu tinha tanto medo de falhar e dizer alguma coisa ao lado, que me mantinha caladinha para não me calhar nenhum castigo nem nada a mim. Sei lá, sempre fui um bocadinho assim, uma cegonha, muito magrinha e com este ar. Tinha imensos complexos, porque ainda hoje tenho os pés bastante tortos, mas na altura tinha muito mais. E então era meio patinho feio e tinha assim uns arames que tipo o Forrest Gump. E punha os pés para dentro, eu disse. Era uma miúda, não muito interessante, mas acho que era uma miúda feliz. De que modo é que a exigência do teu pai condicionou a tua educação e a mulher que és hoje? Eu acho que condicionou bastante. O meu pai era extremamente... Eu sou muito parecida com ele, desse ponto de vista. E às vezes até com os meus filhos dou comigo a ter comportamentos muito idênticos de exigência, de rigor. Que repreendes depois ou que... Que tento controlar, ou seja, porque eu não gosto muito da ideia de... Mas a verdade é que tu às vezes repetes padrões, mas acho que deves aprender com esses padrões. Eu não sei se eu tivesse depois continuado a ter o meu pai, se eu não me teria revoltado até contra aquela retidão e aquela austeridade. Eu mostrava, e isto é verdade, eu mostrava todos os dias os meus tojos dos lápis, eu mostrava todos os dias o meu caderno, e se aquilo não estivesse correto... Agora, ele realmente também era muito exigente com ele. Ele era um exemplo. A minha mãe é outra coisa. É essa tal liberdade e, portanto, eu acho que é por isso que depois a minha vida se torna muito mais livre. Aos 11 anos viajei sozinha, aos 12, pronto, e foi sempre respeitada uma vontade que eu, se calhar, olhando, penso, será que se o meu pai existisse eu podia ter tido esta liberdade? Às vezes...
sinto que me... Não é que me marcou pela negativa, mas que às vezes eu podia ser um bocadinho... Conseguir ser mais... relativizar mais as coisas e ser mais relaxada em relação a essa exigência, não ter essa exigência para comigo. És muito autopunitiva? Sou um bocadinho. Tinhas consciência na altura que ias perder o teu pai? Completamente. Mas tentavas estar mais próxima dele para aproveitar os momentos, daí As permitias... coisas não são assim tão poéticas e tão poéticas na realidade. Porque depende um bocadinho, ou seja, não depende só de ti, depende da maneira como o outro também encara a morte. O meu pai não foi muito pacífico em encarar a morte, que eu compreendo perfeitamente. Sim. Ou seja, eu neste momento sou mais velha do que o meu pai era quando morreu. Exato. Portanto, eu se olhar e vir os meus filhos e pensar que provavelmente não os consigo ver crescer, tenho duas hipóteses: ou os aproveito e tenho a capacidade e a disponibilidade de os aproveitar ao máximo, ou posso me tornar numa pessoa bastante revoltada. O meu pai, no fim de vida, era realmente uma pessoa muito revoltada. Eu tive... Eu nunca falei disto em entrevistas nem com ninguém, mas pronto, ok, nem percebo. Eu assim, mas porquê que estamos a ir para este caminho? Eu tive uma coisa que era... Eu era a filha mais velha. O meu irmão tinha 3 anos de diferença. E pronto, eu era um bocadinho carneirinho, estás a ver, do meu pai. Era o Cocas, porque tinha uns olhos muito grandes, era muito magrinho, tinha um sorriso muito gigante. Pá, era eu que sei lá, porque ele fazia hemodiálise, fazia não sei o quê. Eu tenho memórias e acompanhei mesmo muito de perto. Repara, eu vivo em Ronches, que era onde os meus pais viviam. Ele tinha que vir 3 vezes por semana fazer hemodiálise a Lisboa. Não tinhas autoestradas. Pois. Saías de casa às 6 da manhã. Ele era médico. Ele sabia exatamente o que tinha, sabia exatamente que ia morrer e que não tinha retorno. E, portanto, eu acho que ele às vezes até evitava quase o estar ou querer estar. Comigo sempre foi, se calhar, puxando um bocadinho mais e eu lembro-me, por exemplo, de ter feito a última viagem de carro que ele fez, porque ele deixou de ver. Ele tinha diabetes juvenil e insuficiência renal crónica e, portanto, vais perdendo algumas capacidades. E deixou de ver, não sei o quê, e fez uma viagem comigo de carro já quase sem ver. Agora, eu não era com a consciência de que estava a passar mais tempo. Eu sabia era que aquilo que tinha ali não ia ser eterno. Ficaste muito protetora em relação à tua mãe? Não, nada. O meu irmão ficou muito protetor, ou seja, o meu irmão e a minha mãe, acho que ficaram... Em só a minha mãe fiquei muito... Pá, depois fiquei com um bocado de mau feitio a seguir e acho que a minha mãe, felizmente, teve um pulso, porque a minha mãe é um mulherão e pôs-me num sítio e disse-me assim, não vais mandar na minha vida, estás a ver? Blackbird 2010 marcou o teu percurso por ser um espetáculo onde tu, pela primeira vez, te lesionaste e tiveste de deixar o espetáculo a meio. Sim. Foi a partir daí que deixaste de ser tão autopunitiva, passaste a aceitar que podes falhar? Posso falhar mesmo, não sei se foi a partir daí, mas aí assumi mesmo que não conseguia continuar e tenho montes de colegas meus que continuam o espetáculo magoados e eu não tive essa capacidade. E na altura sentiste-te mal por isso? Ou... Muito. A sério? A sério, e queria voltar a entrar antes de ir para as urgências e eu queria, de género, já as pessoas tinham saído da sala e eu dizia, não, vamos continuar. Senti-me muito... Eu não sei como é que estão agora as coisas, mas eu sempre fui, lá, mesmo no conservatório, aquela coisa de seres obrigado a continuar. A disciplina. Mas a verdade és humano. E eu virei mesmo... Aliás, este dedo salta, ficou lesionado para sempre. Eu tive dores horríveis. Eu tive dores realmente horríveis e pensei, eu não vou conseguir continuar. Eu não conseguia falar sequer. Entretanto, sobres ao palco com a Eunice para A Dúvida. Como é que foi cruzares pela primeira vez? Sim. Com uma das maiores atrizes de Portugal e que sei que tem grande apreço por ti. Pois tem, e eu por ela. É. Olha, aí lá está, um momento em que eu consegui, porque estava muito doente na estreia e pensei, eu não posso ser a responsável por não ver estreia do Diogo Infante e da Eunice Melhores no Dia Mundial do Teatro. Vou ficar marcada para sempre. Eu entrei em cena acabadinha de levar soro. Eu estava no camarim com soro e a entrar em cena a seguir. Pronto. Eunice é a Eunice. E ao trabalhares com a Eunice,
percebes o porquê. É uma senhora. É uma senhora que viveu a vida a 100%, no sentido de experimentou o que tinha que experimentar, viveu da forma, viveu, apaixonou-se às vezes que tinha que se apaixonar e sabe o que é que paixão significa e que sabe o que é que felicidade. Olha, é engraçado porque a Bovary procura a felicidade, a paixão e a embriaguez e eu acho que a Eunice sabe isso tudo. Eu fui ver uma peça e agora não me lembro o nome, que fica sempre bem não me lembrar o nome, mas fui ver uma peça nacional, ainda estava no conservatório, com a Eunice. E depois, no final, fiquei à espera dela e depois encontrei-a, depois olhei para ela e disse assim, eu queria... não disse nada, fugi e saí a correr. Pronto, isto foi o meu encontro com a Eunice, ainda estava no conservatório. Portanto, infantil, queres tu dizer? Estás a ver, tens uma pessoa à tua espera e eu agarro e disse, eu queria... E ela, de género, sim, querida, sim, pronto. E eu, pronto, fugi. É alguém que eu amo profundamente. E é o início, depois, de outro projeto que tiveram em conjunto e muito intenso. O vosso projeto Entre os Dedos, com o Tiago. Sim. Em que a Eunice terá aceitado Sim. depois de ter trabalhado contigo, sim. não é? Mas é mesmo. É. E aquele personagem, porque senão aquilo... Era impossível de acontecer. Mas repara, e isso é um exemplo, que é a Eunice aceita fazer uma senhora que está ali meio com Alzheimer, que só passa para lá e para cá, que não nada, a Eunice. E faz daquela pessoa que podia ser um papel que passava ao lado e não passa. E privar com esses atores faz com que tu também, não é, possas evoluir só de observá-los. Completamente. Eu mesmo com a Beatriz e com o Albano, quando eu fiz a Menina Júlia com eles, e o papel da Christine, que até o Strindberg dizia que não considerava uma peça de 3, considerava uma peça de 2. E não é uma peça de 3. E a razão pela qual eu fiz foi para poder trabalhar a Beatriz Batarda e o Albano Jerónimo. Ou seja, para além de querer fazer a peça, mas poder estar a ver a Beatriz Batarda todos os dias a ensaiar, para mim, era aprender. Era proveitoso. Sim. Estamos no espaço do Festival Alcântara. E tu tens sido espectadora assídua deste festival? Sim, perguntas-me deste ano, tem sido absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. E agora faço um apelo lá para casa. Primeiro, é um ano em que o orçamento... O orçamento teve um corte gigantesco. Mas mesmo muito grande. E existe o perigo de ser o último ano que este festival existe. Eu espero mesmo que isso não aconteça, porque este festival é fundamental para a cidade de Lisboa. E eu apelo, a que as pessoas venham ver os espetáculos e depois há um movimento de uma petição online para todos assinarmos, para salvar o Festival Alcântara e no dia 9 de junho, eu penso que é 9 de junho, à 1h, entregar, as pessoas reunirem os bilhetes do festival, entregar no Palácio da Ajuda à 1h para que este festival não acabe. No âmbito deste festival, acaba de estrear Bovary, pelo Tiago Rodrigues. Fala-nos do teu papel neste enredo. Já não lhe vou chamar só história, porque é uma adaptação. É uma adaptação. O Tiago magistralmente mistura e ficciona o julgamento com o romance, com os personagens todos, com o Flaubert. Eu sou o Flaubert. Pronto. Eu não penso em personagem e quem ali está é a Isabel. E eu limito-me a dizer aquele texto seja como eu. Portanto, como eu diria, eu gosto muito de trabalhar com o Mundo Perfeito e gosto muito de trabalhar com o Tiago. E gosto muito de trabalhar com a Carla, com o Gonçalo e com o Pedro Gil. Portanto, o que foi estimulante aqui foi este processo criativo, mais uma vez, porque é mesmo sempre uma aprendizagem poderes trabalhar com pessoas assim. Isabel, o que é que pedes à vida? O que é que pode tornar este mundo um bocadinho mais perfeito? É aprendermos a olhar para os outros porque às vezes eu sinto que estamos todos um bocadinho tipo burros, sem conseguir ver e um bocadinho de consciência. E acho que pelo menos tornaria o nosso país mais perfeito se as pessoas que estão lá em cima tivessem consciência do que está a acontecer no nosso país. E o que é que pedes para ti? O que é que eu peço para mim? Isto é muito clichético, mas peço sobretudo que os meus filhos sejam felizes. Não é nada um clichê. É preocupação de mãe. É mesmo. Sabendo que a felicidade não existe sempre e que o sofrimento também faz parte. Mas, acima de tudo, a coisa que eu peço é que eles sejam felizes. 1, 2, 3. Tão
bom, tão bom. Então vamos enviar para os nossos seguidores, já está, e já estão a ver-nos do outro lado, lá em casa. Isabel, valeu a pena viram só visto? Valeu, sim. A sério? A sério. Posso dizer uma coisa? Diz. Eu tenho muito medo destes programas todos. A sério? A sério. Porquê? Sei lá, e viste falar da tua vida e das coisas, pronto. E tu sabes, eu fujo sempre aos cor-de-rosas e ia falar dessas coisas todas. E valeu, sim. E agora não se esqueçam, têm poucos dias, acabou de estrear, Boulevard, Festival Alcântara, contamos convosco e daqui a 2 dias tudo à porta do Exatamente, com o Palácio da bilhete Ajuda. na Com o mão. bilhete. Sim? Só isto é tudo. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigada.